Fala, fiel! O nosso café bicolor de novo aqui no Central Papão. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Te inscreve aqui no Central Papão, aperta o sininho das notificações para você receber sempre os vídeos do canal que estão maravilhosos, hein? Clica no gostei, hype o vídeo, pessoal. Tamo junto sempre. Ó, assuntos importantes nesse café, hein? Vou falar para vocês. Primeiro, união do grupo do Paysandu. Como é que tá essa união? Ela existe? Pessoal, Júnior Rocha teve uma conversa impactante com os atletas. E, atenção, atacante teve diagnosticado lesão grau 1 e vira dúvida para o jogo contra o Amazonas. Vamos falar tudo isso para vocês aqui no nosso Café Bicolor. Pessoal, para começar, vamos falar da questão dessa união do grupo aí. Tem algumas situações que eu vou falar para vocês que eu observei no bastidor que o Paysandu colocou na Papão TV. E bastidor de vitória e tudo. Aí você pode falar assim, Bruno, mas claro, pô, o cara não vai colocar coisa que é ruim. É, verdade. Vocês vão ver o que eu vou falar para vocês em relação à fala do Júnior Rocha. Primeiro eu vou falar dessa união do grupo. A gente sabe, pessoal, que num grupo de pessoas, independe da profissão, até no nosso trabalho, pode haver problemas. A gente não se dá bem com todo mundo no nosso trabalho. A gente não tem, de repente, a mesma afinidade com todas as pessoas. Isso é normal, isso é muito normal. E isso vale para qualquer ambiente de trabalho. Imagina no futebol, que tem, muitas das vezes, os caras têm que estar muitas horas do dia juntos, treinando juntos, disputando posições, todo mundo quer ser titular, pelo menos os que têm ambição, né? E vaidades, pessoal, vaidades. Futebol é um lugar de muitas vaidades. A gente já ouviu isso em entrevistas de grandes craques. Uns dizem que tem pouquíssimos amigos no futebol. E o que eu percebi nesse vídeo do bastidor da Papão TV? Quando acabou o jogo, com toda aquela situação que o Gabriel passou, e a gente já falou aqui que ele tem que melhorar, ele chorou. Porque ele se emocionou muito quando ele disse que ele estava completando 50 jogos com a camisa do Paysandu naquele dia, isso já depois da vitória no vestiário. E que a família dele tinha ido a primeira vez no estádio, ele chorou e agradeceu muito o elenco pela vitória. Porque, claro, se com a vitória já teve todo esse desgaste, já teve toda essa situação envolvendo ele, imagine se houvesse uma derrota. Então ele agradeceu muito. E a gente percebe no grupo, pessoal, que há uma união, sim. Não vou ser inocente, não vou ser ingênuo de achar que todo mundo ali, de repente, não tem alguma picuinha ou outra, isso é normal. Mas a gente percebe uma união, assim. Quando acaba o jogo, a gente vê, principalmente, o Bonifácio abraçando muitos companheiros. E ele saiu no intervalo, podia estar puto. O Cleiton Pego abraçando os companheiros também muito efusivamente. Então, são pequenas coisas que a gente percebe que o grupo ele tem uma união. Ele está focado. Isso eu fiquei feliz, tá, pessoal? Pelo menos foi a impressão que me passou. Quem tiver a oportunidade de ver o bastidor do Paysandu, tá lá, um vídeo de 23 minutos. Depois eu vou falar para vocês já da questão do que o Júnior Rocha falou, nesse mesmo bastidor. Antes, eu vou falar do Tylon, pessoal. Pois é. Tylon é o jogador que foi constatado, foi diagnosticado com uma lesão grau 1, pessoal. Lesão muscular grau 1. Na parte posterior da coxa esquerda, tá? E ninguém é obrigado a saber, ninguém é da área da saúde. Ninguém, ou não é que ninguém, alguns de vocês que estão vendo, claro, podem ser da área da saúde. Estou falando nem todo mundo, a maioria não é da área da saúde. Cada um na sua profissão, né, pessoal? E
Pessoal, lesão grau 1 das lesões musculares de atletas é a mais leve, é a menos grave. Mas tudo que envolve, tudo que tem como foco, como alvo, a musculatura, ela é de uma sensibilidade maior e de um cuidado maior. Porque principalmente para o atleta de futebol, atleta profissional, o músculo é a força dele. E qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai precisar muito dessa força muscular. Então a lesão grau 1 é praticamente, vou tentar explicar rápido para vocês, é como se fosse um estiramento dos feixes musculares, das fibras musculares. Um esgarçamento, tá? Vou tentar explicar de uma forma bem didática. Mas é uma lesão, o grau 1. E tem que ter uma recuperação muito criteriosa, muito assertiva. Então, como é músculo, nos primeiros dias nem pode forçar essa musculatura, porque senão a lesão piora. E essa lesão grau 1, sendo uma lesão leve, mesmo assim, o tempo de recuperação dela é de 1 a 3 semanas, para vocês terem uma ideia. 1 a 3 semanas. Então, o Tylon, com essa lesão grau 1 diagnosticada já através de ressonância, com certeza, essa lesão grau 1, ela pode afastar, na melhor das hipóteses, 1 semana, na pior até 3. Vai depender muito da recuperação do atleta, da questão muscular, da questão mesmo biológica dele. Dito isso, ele pode se tornar um problema para o jogo contra o Amazonas. Mas aí alguns de vocês vão argumentar: Bruno, tu tá com o papo furado. Tu mesmo não falou que o Tylon não tá bem? Que o Tylon tem que sair? Que o Tylon não merece nem mais ser titular? Pessoal, é fato. Os últimos jogos do Tylon não foram bons. Mas eu não quero que o cara se machuque. Além do que, a gente precisa dele como opção. Então, na cabeça do Júnior Rocha, de repente, eu não sei o que está passando na cabeça do Júnior Rocha, de repente ele pode achar que o Tylon ainda merece a titularidade. E, mesmo que ele saque, que ele tire o Tylon, digamos que o Tylon estivesse bem, ele contaria com ele num banco de reserva, né? Então é importante sim ter o Tylon pelo menos como opção. Então a gente perdeu um jogador por um jogo importante, porque agora todo jogo é importante, pessoal. Enquanto a gente não carimbar nossa classificação, todo jogo é importante. Então é claro que é importante a gente ter o Tylon como peça à disposição. Vamos esperar. Vai dar basicamente umas 2 semanas, 10 dias, 12 dias, até o jogo contra o Amazonas. Então pode ser que o Tylon tenha chance de jogar ou que ele não seja relacionado. Bom, e o que o Júnior Rocha falou, pessoal? O que o Júnior Rocha mandou de recado para os jogadores? Nesse mesmo bastidor que o Paysandu mostrou, foi a primeira vez que eu vi, de todos os bastidores de vitórias, foi a primeira vez que eu vi um discurso do Júnior Rocha tão forte, tão incisivo mesmo. E ele falou algumas coisas ali que eu fiquei prestando bem atenção. Ele falou que ele não é louco, nem bobo, nem besta. E que ele não tem nenhum tipo de compromisso com nenhum atleta. De repente ele quis dizer que ele não está empresariando ninguém, que está certo. E ele foi muito firme. Nessa hora se deu o silêncio, todo mundo alegre com a vitória, isso depois da vitória. E ele falou: na minha cabeça vai jogar quem merecer. Na minha cabeça vai jogar quem fizer a melhor semana de treinamento. E para isso, palavras dele, eu converso com a minha comissão técnica, eu converso com a minha fisiologia, eu converso com a minha preparação física. E a gente reúne e escala, e eu escalo os titulares. Mas, aí ele manda um recado importantíssimo. Se eu coloco o jogador, e o jogador por algum motivo não está bem, e eu tenho 5 opções de troca, e os jogadores que entram respondem, dão uma resposta satisfatória, até melhor dos que entraram, dos que eles substituíram, ele tem o direito de ficar no time. Ele fica por merecimento. Ele foi muito
ele deu muito claro esse recado. Aí ele aponta para alguns jogadores e fala, se tu não jogar... Mas ele apontou de forma aleatória, tá? Não quis apontar para aquele jogador. Ele quis usar exemplo. Se tu não joga bem e o cara que entra no teu lugar no jogo joga melhor, ele entra no teu lugar depois, no outro jogo. E aí tu vai ter que treinar, te esforçar para te tentar fazer melhor que ele para te merecer a vaga de titular. Cara, importante demais isso. Muito importante porque ele falou de uma forma muito séria e muito... Ele falou alto. Ele falou de uma forma que parecia até um desabafo como líder. E essa hora ele mostrou a liderança dele. Ele falou que ele não vai precisar mudar e ele não vai mudar esquema porque ele tem 2 centroavantes e ele não vai precisar mudar esquema para não desagradar um ou agradar o outro. Ele falou que ele tem 2 centroavantes muito bons, o Ítalo e o Juninho. Mas que até então o esquema que ele está utilizando está fazendo dos 2 goleadores. Então para que mudar? Né? Já mandou outro recado. E ele disse que vai ter jogador que vai ficar chateado. Que vai ter jogador que não vai gostar, mas tem que treinar. Porque ele não vai ser desonesto com ninguém. Sabe, eu acho que um líder tem que usar da sinceridade. Usar da palavra para mostrar, principalmente, lealdade. E honestidade, como ele fez. Parabéns ao Júnior Rocha, nessa fala que ele teve. Quem não tiver visto aí no bastidor, dá uma olhada lá. Dá uma olhada nessa parte. Então ele falou que ele sabe da responsabilidade e que os atletas têm que sempre treinar muito. Falou também que em outros clubes, na outra Série C, ele não quis reforço. E os outros clubes se reforçaram e ele ficou para trás. Dessa vez ele não vai fazer isso. Chegar a reforço, ele vai querer sim. Estão atrás de reforço. E ainda falou que o Paysandu precisa de 50% dos pontos, mas ele apostou para o pessoal. A gente vai ganhar mais do que 50%. Vocês querem apostar um jantar comigo? Então, pessoal, eu acho que esse ambiente, porque é muito fácil essas falas serem ditas até numa derrota, até num resultado adverso, que o cara joga muita coisa, o cara fala muita coisa e manda recado. Mas eu achei importante que na vitória ele falou isso. E olha, de novo, não estou dizendo aqui que é para criar clima ruim, pelo contrário, ele fez muito certo. Ele organizou a casa. Ele mostrou o método de trabalho dele, de que forma o cara tem que ganhar a posição. E o grupo do Paysandu saber da responsabilidade. Então, isso me deixou feliz de ouvir isso. E agora, pessoal, é treinar, 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 porque a gente precisa ainda de 50% dos pontos, mas vamos correr atrás de mais. Vamos tentar nos classificar da melhor forma. E aí, depois que acabar, ver em que grupo de quadrangular a gente vai ficar. Pessoal, esse foi o nosso Café Bicolor de hoje. Te inscreve aqui no canal Central Papão. Aperte nas notificações para você receber sempre os nossos vídeos. Nossa programação está muito top, pessoal. Clica no gostei, hype o vídeo. Tamo junto!